Bem-vindo, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou Andréa Oliveira e hoje venho apresentar para vocês o segundo livro da série Máfia Della Costa, da autora Fernanda Piazzo. Então, bora lá! Hoje trago para vocês então o segundo livro, mas antes vamos recapitular um pouquinho o primeiro. O primeiro é esse aqui, Aprisionada pelo Chefe, que vem contar a história de Amapola e Salvatore. Então, ela vai até ele após saber que seu pai foi preso pelo chefão da máfia e assim ela faz um acordo. Você libera o meu pai e eu fico no lugar dele e você faz comigo o que você quiser. E óbvio que ele aceita, né, gente? E vamos combinar que as coisas que ele faz com ela é muito bom, né? Enfim, quando finaliza esse primeiro livro, então finaliza com Salvatore louco da vida, porque em um momento no qual ele estava comemorando ali a graduação da Amapola e ele beijou ela loucamente, deixando claro que ela pertencia a ele, eles foram fotografados e essa foto desse beijo, junto com uma matéria dizendo quanto eles eram apaixonados, saiu logo na primeira página. Ele, louco da vida, pediu para que Rico resolvesse toda aquela merda. E é nesse momento, então, que nasce o segundo livro, Seduzida pelo Subchefe. Em 410 páginas, a Fernanda ela vem contar a história, então, de Rico, que é o subchefe, que está abaixo do chefão, e da Valentina, que é, então, aquela jornalista que conseguiu dar um olé no Rico e postar aquela foto. Porque ali nesse livro, vem narrar como ele fez com o jornalista, como ele revistou, para poder evitar que qualquer foto daquele evento saísse nos jornais. Mas ela, muito esperta, conseguiu segurar essa informação. Então, porque naquele momento, já no primeiro olhar, já teve uma conexão entre os dois. E depois daquela foto, então, como ele foi responsável de dar um jeito nela, e o jeito seria, segundo nas palavras do Salvatore, então era para matá-la mesmo, né? Então ele foi cumprir a missão, mas óbvio que ele não conseguiu, porque quando ele estava com ela ali nos seus braços, na beira de um penhasco, ele percebeu que ele não conseguia fazer mal àquela mulher. Ele apronta com ela um pouco, deixando ela bem amedrontada, mas nada que machuque ela. Ele acaba trazendo ela de volta para a cidade e depois a gente vai descobrir que aquele lugar que ele levou é um lugar muito especial. Então ele acaba deixando ela ali na cidade, onde ela tem que andar muito para chegar na casa dela. E a ameaça que ele fez foi de que a partir daquele momento ela esquecesse que eles existissem. Claro que ela honrou isso, então durante 1 ano e meio eles não tiveram nenhum contato. Ela simplesmente esqueceu a família Della Costa, menos o Rico Della Costa, porque ela não consegue esquecer aquele cheiro, ela não consegue esquecer aquele toque, esquecer aquela voz daquele homem que mexeu tanto com ela. Cara, ele mexeu comigo. Imagina se não vai mexer com ela que teve ele ali, né? Pertinho, tocando nela. Só que nesse meio tempo, então o Rico ele continua levando a vida dele dentro da máfia, dentro da organização. Ele mantém ali o seu cargo, ele faz tudo o que tem que fazer, que cabe a ele. Já a Valentina, ela, gente, ela tá um fiasco no jornal, porque agora ela não consegue mais fazer nada sobre o Salvatore, e nem dos irmãos, nem da família, nem de ninguém. E o furo de reportagem dela passado, então, foi muito grande, então esperavam mais dela, mas depois da ameaça, como ela ia fazer, né? E assim ela tem que viver a sua vida, trabalhando no jornal que ela não tá tão feliz, voltando para casa onde só tem a madrasta e as filhas da madrasta que só a maltratam, e ainda ter que se virar em conseguir guardar o pouco de dinheiro que ela tem para poder comer e se manter. Nesse meio tempo, a Valentina conhece uma senhora muito encantadora, porque ela faz o único horário que ela tem para fazer compras é à noite, então no mercado que ela frequenta, ela conheceu essa senhorinha, que é a Violeta, que ela não sabe, mas essa Violeta é como a segunda mãe do Rico. Ela é uma mulher que trata ela muito bem, que dá muita atenção, que trata ela como uma filha. E com isso, essa amizade dura todo esse tempo. Sem a Valentina contar muito sobre a vida dela e sem também a Violeta contar muito da vida dela, porque afinal de contas ela trabalha com mafioso e ela não pode abrir sobre isso. Chega o dia que o Filippo, que é o filho da Amapola, com o Salvatore, vai fazer aniversário e assim ela foi chamada para poder
tirar fotos como jornalista, porque cada jornal teve ali o nome da pessoa que trabalha lá que poderia estar nessa festa. E ela foi convidada. Por que ela foi convidada? Porque ao contrário de Salvatore, que odiou aquela foto 1 ano e meio atrás, no qual ele beijava a Amapola adorou. Para ela, aquilo lá foi muito importante para que a relação dela com ele alavancasse. Então, automaticamente, ela chamou novamente a Valentina para que a Valentina estivesse dentro da casa deles, aproveitando esse momento de família para que ela pudesse fazer uma nova reportagem, porque ela sabia que ela seria brilhante. A Valentina ela fica meio assim, e a Violeta fala que ela tem que enfrentar os medos dela, que ela não pode deixar que um homem, que uma família possa prejudicá-la, mas ela não sabe que essa família, que esse homem é o rico, então por isso que ela fala isso. Então ela acaba decidindo que sim, ela vai. Chegando lá, quando os olhares dos dois se cruzam, gente do céu, a eletricidade é imensa. Ele acaba arrastando ela para um canto, aonde ali ele prensa ela no corpo dele, e ali ele faz meio que umas ameaças ao pé do ouvido, e quando ele vê que ele está perdendo o controle, que ao invés de continuar ameaçando, o que ele quer, beijar aquela boca, tocar aquele corpo, então ele se afasta, puta da vida, e vai para fora, odiando todo aquele momento. No que ela sai para ir embora, que ela pega um táxi, ela vê que ele saiu de carro, e ela decide ir atrás, porque ela não está mais aguentando aquela situação de ter sido ameaçada e ter que cumprir. Então ela falou, já que eu já estou ferrada, então eu vou me ferrar mais ainda. Ele acaba parando num clube, que é um clube onde só a alta sociedade frequenta, mas é um clube, gente, onde acontece de tudo, onde tem swing, onde tem é difícil falar desse clube, porque esse clube é tudo um conjunto de coisa, todo estilo de sexo tem nesse lugar. É um lugar depravado para pessoas que não é acostumado com esse mundo. Ele fica sorridente porque ele sabe que ela não vai entrar, porque aquele clube é um lugar fechado, então óbvio que ela não vai entrar, mas ela dá o seu jeitinho e ela entra. Só que ela entra como se ela fosse trabalhar e ali ela acaba trabalhando até que consegue encontrá-lo. E quando ela encontra, gente, a cena assim é de chocar, porque ele está dentro de um quarto no qual existe 3 mulheres deitadas na cama e nesse momento elas já estão acabadas porque o cara acabou com todas elas. Mas ele sente o perfume dela. Mesmo ela estando escondidinha, ele sente o perfume dela. E aí ele resolve mostrar a ela do que ele é capaz. E ele vai novamente levar as 3 mulheres. A loucura, gente, que fôlego. Mas ele tem esse fôlego, gente, porque desde o primeiro encontro que ele teve com a Valentina, ele não consegue esquecê-la. Então, por mais que ele transe com várias mulheres, ele não tira ela da cabeça. E no que ele sentiu o perfume dela, ele estava pronto de novo para a segunda, terceira, quarta rodada, sei lá qual rodada era aquela. E conforme ela foi vendo a cena do que ele era capaz, minha amiga, meu amigo, eu vou dizer para vocês que ela estava subindo nas paredes. E quando ela não estava mais aguentando aquela situação, que ela deu um passo para sair quietinha, ele falou com a voz grossa, com a voz rouca, fique onde está. Aí ele foi até ela, e aí ele teve uma conversinha ali com ela e começou a agarrar e começou a tocar ela, e ela começou a ficar de perna bamba. E pasmem, ela chegou a um maravilhoso orgasmo. E depois desse orgasmo, ela conseguiu sair correndo, porque se ela fica ali, ela ia fazer besteira com certeza. Ele vai atrás dela e acaba levando ela para casa. Ela esquece a máquina dela dentro do carro dele e ele acaba devolvendo depois dela se lamentar muito que ela estava ferrada porque ela não tinha nada para postar no outro dia. Dentro da máquina, além das fotos que ela tirou, tinha algumas fotos a mais e também um vídeo dele no qual ele falou que estava salvando a pele dela e que assim ela ia ficar devendo. E ela ia pagar com um jantar. E a partir desse jantar, então, eles começam ali um romance mesmo, porque por mais que ambos acreditam que é só sexo e que daqui a pouco um vai enjoar do outro e aí cada um vai pro seu lado, é um romance porque é tudo muito intenso entre os dois e ele passa a ser um cara romântico, ele passa a ser um cara que quer resolver os problemas dela mesmo ela não aceitando. Ele se surpreende como ela é inteligente, ele se surpreende como ela, mesmo ele levando ela em lugares chiques, ela não fica deslumbrada, ela não demonstra interesse por aquilo como se estou com você pelo que você tem. Então ele se encanta a cada dia mais com ela.
E tem vários acontecimentos, claro, entre ela e essa madrasta, que, gente, essa madrasta apronta pra caramba. E a última que ela apronta, a Valentina tá a ponto de perder a casa, que é a única herança, a única coisa que ela tem dos pais. Ela entra em desespero. O Rico, claro que ele descobre, ele dá um jeito de resolver sem ela saber, porque ela não vai aceitar jamais. E até que chega um momento que ele quer finalmente casar, quer ter essa mulher do lado dele, acordar com ela todos os dias, porque ela não dorme na casa dele, não deixa ele dormir na casa dela. Então é aquele namoro, ele sai, ficam juntos, ele volta a deixar ela em casa, ele não aguenta mais isso. Ele quer ela do lado dele sempre. E ela fala, não é o momento, não é o momento. E isso tá levando ele à loucura. Até que os irmãos dele tiram sarro na cara dele, fala que a situação dele tá feia, que nunca imaginou que ele ia ser um pau mandado. É muito divertido esse momento. E aí, conversando ali com os irmãos, vem a brilhante ideia que ele tem que dar um jeito de fazer com que essa mulher fique amarrada a ele e que o melhor jeito é dar o golpe da barriga. Sim, gente, ele quer dar o golpe da barriga na mulher que ele ama. Ela estranha esse desejo repentino dele, porque, gente do céu, é como ela fala, eles são pior que coelho, porque bastou se olhar, tá indo 1, 2, 3... E ele sempre satisfeito, ele sempre feliz, e ela não consegue entender. Então aquele negócio de vem morar comigo já não existe mais. Então ela fica meio sem entender. Mas como se diz, né? Ele quer, eu também quero, então vamos. E eles ficam nisso até que tem um momento que vai lembrar muito a Cinderela, que é o momento que ela está se preparando para ir numa festa, mas a madrasta pronta vai junto com as filhas e ela é salva pela Amapola, que é a mulher do Salvatore, também com a Violeta, que daí ela descobre que a Violeta é realmente quase uma mãe para Rico. E ela tenta se explicar, né, dizendo que não quis mentir para ela, que é porque ela não podia contar. Mas a Valentina tem um bom coração, então ela fala que entende, que tudo bem, que ela vai perdoar, que não tem nem o que perdoar, na verdade. E ela vai nessa festa, e é linda, maravilhosa. E quando ela retorna para casa, então, a sua madrasta, com muita raiva dela, acaba aprontando para cima dela. Gente, o Rico, ele fica puto da vida em saber o que aconteceu, porque ele sentia que aquela noite estava estranha. Ele sentia que não podia deixar ela sozinha, e ele deixou. E isso faz com que ele se sinta mal e responsável pelo que a madrasta fez. Assim, ele passa momentos complicados no qual, no momento de desespero, de raiva, ele acaba enfrentando o Salvatore, que é o seu chefe, é irmão, mas é seu chefe. Ele acaba enfrentando e falando coisas que não devia. E ele sabe que ele vai ser castigado por isso. Aí depois que ela se recupera do acontecido, então ele acaba querendo ficar com ela, mas, gente, de novo ela fala que não vai ficar com ele, que não vai morar junto, que... Gente, ela é irredutível e isso é maravilhoso, porque ela não cede a ele. Ela não cede. Por mais que ele fale, vamos morar comigo, onde eu moro tem mais conforto. Não, vamos ficar aqui. E ele passa maus bocados naquela casa menor para fazer todas as vantagens dela, porque agora, grávida, que ele conseguiu dar o golpe da barriga, gente, o humor dela tá insuportável. Mas tudo bem, ele resolve tudo muito feliz, porque o que ele queria era ter ela do lado dele. Não importa onde. O que importa é que eles estão juntos. E aí, eu não vou contar mais nada pra vocês, porque afinal de contas tem que ler, né, gente? Eu não posso ficar dando spoiler. E daí, finaliza esse livro, iniciando já o terceiro, que vai ser a história do terceiro irmão, que é o Fabrício, juntamente com a Luna. Que a Luna, gente, ela trabalha na casa e ela tem essa paixão por ele. E ele reluta em dizer que vê ela como uma irmã, porque, né, vivem juntos há muito tempo, que ele não sente nada por ela, mas tem um acontecimento que faz com que talvez agora ele abra os olhos e perceba que ele também é apaixonado por ela. E termina de um jeito assim bem doloroso, porque novamente a máfia russa ataca e dessa vez eles vêm com tudo, colocando a vida de pessoas que eles amam em risco. Então eu vou deixar vocês aqui com esse segundo livro, que é a história da Valentina com o Rico, que é uma história muito bacana. Não quer aparecer, gente. É uma história muito bacana, é uma história muito, muito divertida. E preparar, né, o nosso coração para o terceiro, que vem falar do terceiro irmão, que eu também acho que vai ser maravilhoso. Eu acho que vai ser, sim... Ai, gente, é que um é melhor do que o outro, né? Eu gostei do primeiro, mas esse aqui eu gostei muito mais.
Então eu acredito que o terceiro eu vou gostar mais e mais. Então, deixo vocês nessa excelente companhia. Fiquem com Deus e até a próxima.